Deus, no encontro da noite, Deus hoje colocou uma palavra no meu coração. No encontro da manhã a gente está falando o que é ser nova criatura, o que é viver a nova aliança em Cristo. E hoje Deus colocou algo no meu coração sobre a ansiosa solicitude pela vida, a famosa ansiedade, o famoso estresse que a gente está vivendo, numa linguagem mais pós-moderna. E Jesus já sabia disso. E no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 19, Jesus começa no capítulo 5 a trazer a teologia do reino para as pessoas. Capítulo 5 de Mateus, capítulo 6, capítulo 7, ele traz toda a dinâmica do que é ser um integrante do reino de Deus, o que é fazer parte da família de Deus. Não existia denominação naquela época, a igreja, quando foi fundada, não tinha denominações, isso é algo contemporâneo, positivo, legal, porque você pode escolher, você pode estar num lugar onde você se sente bem. E se você está aqui, é porque você se sente bem na família da Fé Nova Vida. Mas Jesus estava ali trazendo para aquele povo, naquele tempo, aproximadamente aí no ano 25, no ano 26, coisas que eles já viviam e que nós estamos vivendo. E aí Jesus, como sempre, Jesus vem para quebrar paradigmas. Jesus diz assim no versículo 19, se você puder em casa, leia todo o capítulo 6 para você ter uma visão mais ampla, aliás 5, 6 e 7, para você ter uma visão ampla da teologia do reino de Deus implantada por Jesus nessa terra. E no versículo 19, para a gente ganhar tempo até o versículo 34, Jesus diz assim: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem gastam, e onde os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem gastam, e onde os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se o teu olho for maligno, todo o teu corpo será cheio de trevas. Assim, se a luz que há em ti são trevas, como são grandes essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, sobre o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, nem por vosso corpo, sobre com que vos haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito mais importante que elas? E qual de vós poderá, por sua ansiedade, acrescentar um côvado, um dia, 1 metro de distância à sua estatura? E por que andais ansiosos pela roupa? Prestai atenção aos lírios do campo, como crescem, eles nem trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste desta maneira a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá Ele muito mais a vós, que tendes pouca fé? Não andeis, pois, ansiosos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios buscam todas estas coisas, e vosso Pai Celeste sabe que necessitais destas coisas, todas elas. Versículo 33 e 34, você pode ler comigo, independente da versão que você esteja me acompanhando. Mas buscai, você pode ir lá, vamos lá? Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 34.
Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos o teu nome por esse sermão de Jesus, por essa aula que Jesus ministrou para nós, os teus filhos, que vivemos o reino de Deus nessa terra. Portanto, Espírito Santo, que tu fales ao nosso coração, que tu traga à nossa memória tudo quanto Jesus quer nos ensinar através desse texto, que o Senhor possa trazer clareza ao nosso espírito, que essa palavra seja simples, clara, e ela possa ir, Senhor, ao encontro dessa pessoa que nos assiste, dos meus irmãos que entraram nesse lugar. Eu oro assim no nome de Jesus, amém. Gente, o texto bíblico que Jesus está aqui, juntamente com seus discípulos, ele está nos mostrando, né? Ele está nos ensinando, para que a gente como discípulos, né, a gente creia e viva por fé, crendo que o desejo dele, né, é proporcionar para nós uma vida tranquila, uma vida abundante, uma vida saudável, uma vida prazerosa a todos os cidadãos do reino de Deus, você e eu. Mas sabe, minha gente, a Bíblia sempre é Deus falando conosco, e às vezes a gente esquece disso. A gente começa a se envolver demais com os problemas. Quem tem problema aqui, levanta a mão. Pois é, eu não sou diferente de você, eu também tenho problemas. Problemas na minha vida secular, problemas às vezes que eles tentam vir ao meu encontro, tentando derrubar a minha vida, tentando me tirar do meu verdadeiro objetivo, né? E a gente precisa entender, né, que se Deus está falando conosco, né, sabendo dos nossos problemas, sabendo que a gente convive nessa terra, Ele traz uma clareza de como a gente deve enxergar as situações da vida. Ele traz de uma forma clara e Ele prescreve os remédios que você e eu devemos tomar para vivermos uma vida com qualidade. Primeiro remédio, você que gosta de anotar aí as nossas mensagens, né? Jesus começa ensinando o povo quanto à solicitude. O que era isso, né? Essa palavra? Ou seja, como você e eu, aquele povo não era diferente, era gente como a gente. Eram gente que estavam preocupadas de uma forma exagerada, como humanos que somos. Preocupação com filhos, preocupação com as contas a pagar, preocupação com os problemas da vida, preocupação com o que vai acontecer comigo daqui a 20, 30 anos. Jesus está ensinando o povo a não se apegar aos problemas e aos tesouros perecíveis dessa terra, mas a juntarmos os nossos tesouros no verdadeiro propósito da nossa vida, nossa eternidade com Ele no céu. Você pode dizer amém? O que seriam os tesouros perecíveis nessa terra? Bom, são as coisas que nós, às vezes, como humanos, nós colocamos elas com um valor absoluto. E essas coisas, às vezes, tomam de nós o lugar de Deus, o lugar da adoração a Deus, o lugar da nossa vida diante de Deus. 2 de Coríntios capítulo 4, 18, fala sobre isso. E os bens da terra, minha gente, eles estão sujeitos a desgastes, a gente sabe disso, a deteriorização, a traça, a ferrugem, e a tantas coisas. E aonde deve então, já que tudo se desgasta, já que tudo precisa às vezes, né, de um ajuste, aonde deve estar o teu e o meu coração? Jesus respondeu, versículo 21, você pode voltar ao texto, versículo 21, Jesus diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então,
se o meu coração, ele está apegado a algo que se vai deteriorar, a algo que vai não ter nenhum valor, com certeza eu daqui para frente, eu vou sofrer dano com essa minha escolha. Mas Jesus, ele está ensinando e nos mostrando que a gente deve estar com o nosso coração, né, apegado ao reino de Deus, aos valores do reino, a tudo quanto Deus deseja que realizemos. Infelizmente, a gente que coloca o seu coração totalmente para as coisas dessa vida. Pessoas que se preocupam demais em acumular bens, em acumular riquezas. Pessoas se tornam até avarentas. E eu quero lembrar a você, a avareza é idolatria. A avareza diz isso aí em Colossenses 3,5. Não dá para a gente ler, para a gente ganhar tempo, né? Mas o amor ao dinheiro, diz 1 Timóteo 6,10, é a raiz de todos os males. O coração no tesouro significa então, né, que eu preciso colocar os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas energias, a minha habilidade voltada inteiramente para as coisas do reino de Deus e não para as coisas dessa vida. Talvez você levante, pudesse me fazer uma pergunta, você poderia levantar a sua mão e me perguntar, mas pastor, e aí, como é que fica então a minha vida? Eu não preciso trabalhar, eu não preciso amanhã acordar cedo, né, ir para a minha empresa? Claro que sim, claro que você precisa, e eu também, todos nós precisamos fazer isso. O que Jesus está nos ensinando é que, infelizmente, e principalmente no mundo pós-moderno que estamos vivendo, essas coisas têm passado como prioridade na vida até de muitos crentes. E aí a gente fica fadado a viver uma vida ausente daquilo que Deus sonhou e deseja com cada um de nós. Jesus está nos ensinando então que o tesouro no céu é de fato e de verdade você e eu sermos os verdadeiros milionários. E Ele nos recomenda a não deixar de investir nesse tesouro do céu. Você e eu precisamos então, gente, dominar os nossos sentimentos, dominar as nossas emoções. Aliás, Paulo escrevendo em Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 3, ele diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu quero lembrar a você, a sua alma, no grego, seu psique, ele tem essa tendência em levar você e eu para vivermos uma vida de humanidade, focado nessas coisas humanas. Mas nós precisamos entender que o desejo de Deus é que a gente seja governado agora pela nova identidade e pelo novo ser que habita dentro de você, o Espírito Santo. Você pode dizer graças a Deus. Você e eu temos agora um que nos governa e nos dirige, não é a nossa alma, não é os nossos sentimentos, não são as nossas emoções, não é a nossa vontade, não são os nossos sentidos. Eles fazem parte da nossa existência, mas eles não devem tomar o governo. Porque se a gente permitir que os sentidos, os sentimentos, as coisas dessa vida, elas nos governem, a gente vai estar buscando os tesouros dessa terra. E como eu devo então me relacionar com o meu Senhor, pastor? Eu sei quem Ele é? É uma pergunta que você deve fazer. Por que eu sirvo e o sigo? É outra pergunta que você e eu devemos fazer. Porque se eu tenho essas respostas bem claras no meu coração, se eu sei quem Ele é, e eu lembro que quando eu era criança, né, lá no passado, dizia assim um corinho, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho
Guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho. Guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Eu tenho esse rostinho jovem aqui, mas já tem 40 anos de igreja, né? Então a gente já ouviu muita coisa. Isso aqui é lá da velha guarda, né? Tem alguém aqui da velha guarda, né, que ouviu essa canção? Pois é, tem algumas mãozinhas aí, legal. Então a gente precisa saber quem Ele é. E quando a gente recebe e entende os propósitos de Deus, por que Ele te salvou? Por que você tem agora essa nova identidade? Por que você é esse homem, essa mulher agora, municiado como integrante de um reino chamado Reino de Deus aqui na terra? Por que você então deve servi-lo e segui-lo? E você fazendo isso, e eu posso te afirmar, nesses 40 anos, eu só tenho lucrado em toda a minha vida, seja ela financeira, seja ela de relacionamentos conjugais, com amigos, eu só tenho lucrado, porque em todo momento eu busquei e tenho procurado buscar servir em primeiro lugar o meu Senhor e seguir a Ele com toda a minha intensidade, com toda a paixão, com todo o amor, porque eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele fez por mim, e eu sei para onde eu vou com Ele. E isso precisa estar bem claro no nosso coração. Logo, se a gente tem essas respostas bem claras, a gente não vai deixar a ansiedade, a solicitude pela vida nos dominar. E se você for ver em Lucas, esse assunto também é tratado por Jesus no capítulo 12, a partir do versículo 16. E quando na Bíblia há repetição de assuntos, a Bíblia está dizendo que há uma preocupação em Jesus em tratar desses assuntos, porque Ele sabe que eles teriam grande relevância na nossa vida. Então, esse assunto, ele está sendo ratificado pelo escritor Lucas, escrito pelo Mateus, que ouviu Jesus, e a gente precisa, então, tratar ele à luz da palavra de Deus. E no presente século que a gente está vivendo, não é diferente. Os estudantes da mente humana, do comportamento, estão falando aí que há um mal que assola a humanidade, a ansiedade, a ansiedade, tirando as pessoas às vezes do seu foco, tirando as pessoas às vezes do seu destino, tirando a alegria, tirando a paz, tirando até a vontade de viver de muitos. E a gente precisa então entender, gente, que bens materiais não vão nos trazer felicidade, poder e fama muito menos. Nós precisamos entender que o que vai nos trazer e nos fazer pessoas felizes é termos Jesus no centro da nossa vida, e você pode dizer amém por isso. Bom, a gente que vivemos nesse mundo, nessa cidade tão louca como é o Rio de Janeiro, a gente sabe muito bem o que é estresse, né? O que é ansiedade, né? E Jesus já estava ali ministrando e falando para as pessoas a tomar cuidado para não ficar nervosa, a não deixar toda essa poluição, essas coisas entrarem na sua vida. As pessoas que a gente convive com elas diariamente, elas sentem que seus problemas são maiores do que os outros, né? Elas têm uma mente às vezes muito focada, tentando agora em solucionar os seus problemas, às vezes entram num beco sem saída, e entram no fundo do poço. Muita gente hoje, você sabe muito bem disso, deprimida, frustrada, com medo, com síndrome do pânico, e todas essas raízes chegam até uma depressão profunda. Quantos estão vivendo nesse mundo globalizado, nesse mundo que a gente está vivendo, preso por todas essas doenças da alma, e tudo isso está relacionado às doenças da alma, porque as pessoas não estão guardando e não estão depositando toda a sua confiança no seu espírito, deixando a sua alma controlar. O mundo, então, que a gente vive hoje, não há mais fronteiras,
A gente conversa com qualquer pessoa, em qualquer estado, em qualquer país, né? A gente assiste uma live de alguém que está ministrando lá na Europa, ou que está lá no Japão, né? Você fala em videoconferência com o teu chefe, que às vezes está lá na França. Então esse mundo globalizado, ele não trouxe mais nenhuma fronteira. E a gente sabe muito bem que todo esse processo trouxe essa ansiedade mais do que nunca sobre as pessoas. Cobrança, né? Meta, e palavras como foco, como determinação, são tão ditas em reuniões, e você sabe muito bem disso, porque você passa por elas. Não somente nas áreas urbanas, até no campo a gente está vendo hoje, né, que o campo não está mais tão tranquilo como era no passado. Há uma agitação também, a tecnologia chegou no campo. Bom, diante de tudo isso, né, a gente vê vários níveis, vidas agitadas, pessoas num mover frenético, num ritmo acelerado, com seus medos, com as suas incertezas sobre o futuro, sobre o amanhã. É trânsito com problema, é metrô que não funciona bem, é BRT superlotado, é trem, né, bem amarrotado, é cobrança aqui, é cobrança ali, é conta que não acaba, né, é metas de contas que vêm cada vez mais tentando nos consumir, é o consumo desenfreado que vem sobre a humanidade. Enfim, gente, tudo isso leva-nos a uma vida de ansiosa solicitude pela vida, levando-nos a um estresse e até a depressão. Agora eu quero convidar você a profetizar sobre a vida do teu irmão. Olhe para esse irmão que está a 1,5 metro da sua direita, da sua esquerda. Diga para ele assim, olha, tira, não estou vendo você, erga a mão para ele assim, ó. Fala para ele assim, ó, tira o pé do acelerador. Porque nesse mundo globalizado que vivemos, o diabo percebeu uma estratégia. Ele não pode te parar, ele está te acelerando. Ele está fazendo você ser mais acelerado do que nunca. É meta, é mais meta, é mais meta. Eu sempre trabalhei com produção. E se você for ver, existem cursos de antropófagos que dizem o seguinte, gente, que o homem não tem limite. Ele pode chegar a alcançar objetivos que ele nem imagina. Eu lembro, em um dos cursos que eu assisti sobre essa matéria, né, que o palestrante estava falando sobre um cara que carregou a mãe dele no ombro 3 horas até chegar no hospital na África, e ele carregou a mãe no colo. Humanamente falando, isso é uma loucura. Como é que um cara consegue carregar uma pessoa 3 horas para chegar num hospital sem parar, sem nada? E ele estava falando, olha, gente, é assim a vida. E quantos aqui trabalham com meta? Pouca gente, né? Você não trabalha com produtividade na empresa, né? Olha, você tem que bater a meta até o final do mês. Às vezes a meta começa baixa, né? É R$1.000. No mês seguinte ela já é 1.000. Ela já passa para 2.000. No outro mês 3.000. E você está batendo a meta, sim ou não? Sim, quase sempre sim. Porque eles também projetam a meta de uma forma bem abrangente para chegar ao objetivo central. E a gente vai estar sempre alcançando. E cada vez mais estressados ficamos. E assim também é na vida espiritual. Se a gente perder o foco, se a gente perder o objetivo, se a gente perder o olhar de Jesus, a gente começa a ter uma visão periférica, a gente começa a olhar para a igreja como uma instituição, como uma igreja que tem vários problemas. Aliás, diga isso aí para o seu irmão da direita e da esquerda, inclusive para os nossos visitantes. Fala para ele assim, ó, aqui é igual sua família. Beleza, Vê? É igual sua família. Ninguém aqui é perfeito. Graças a Deus, isso aí, né? Porque na família a gente resolve, aliás deveria, né? Para não ter briga, resolve os problemas.
Então, gente, essas cobranças, enfim, tudo pode nos levar a essa ansiedade. E aí, o que você e eu temos que fazer? Detectou a causa. O que eu vou fazer com essa situação? Jesus aponta a solução. Diga, graças a Deus. E Jesus começa nesse texto a dar algumas mudanças de hábitos, e elas eu quero passar para você. Por exemplo, vamos falar um pouquinho do corpo humano? Quantos de nós estamos indo dormir por causa de internet, de Facebook, de Instagram, de olhar mais uma informação aqui, mais um TikTok ali, às vezes 1h30, 2h da manhã, para no dia seguinte acordar às 4, acordar às 5. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu não quero te constranger. E aí você vai chegar no emprego como? Vai chegar. Porque lá está César, né? Aí a gente vai chegar. Só que você vai produzir aquilo que você deveria produzir? Já te respondo, não. Por quê? Porque você não dormiu a quantidade de tempo necessário para o teu corpo agora, amanhã, produzir. Ok? Beleza? Pastor, o que eu tenho que fazer então? Desliga o celular mais cedo. Faça o ritual do sono. É simples assim. Estabeleça um horário que você vai deitar e um horário que você vai levantar. Aliás, o que você vai levantar quase sempre já está determinado, né? Você tem que estar 6 horas ou 8 horas no centro do Rio, tu tem que se pegar o trem das 6, né? Então, minha gente, estabeleça metas, estabeleça planejamento. Tenha uma alimentação saudável. Se você precisa dormir, você não vai chegar em casa agora e comer uma feijoada, né? Se você precisa dormir daqui a 2 horas, você não vai comer uma feijoada agora, porque senão, né, vai ficar todo empanzinado. E a gente precisa, então, ter essa clareza. A gente precisa saber que a gente precisa ter vida social. Fala para o seu irmão aí, você precisa ter vida social. Jogar um dominó, não é pecado não, gente. Jogar uma dama, jogar um futebol. Pedir, quem é casado aqui, levanta a mão, os homens. Pedir autorização à Dona Maria antes para você jogar futebol, tá? É ela que tem que dar o aval. Se ela disser para você não, é não, pronto, né? Beleza, homens? Beleza? Isso, nós casamos para ser, né, um homem que atende a nossas esposas, né? E ela com certeza, por te amar, ela vai falar assim, vai meu amor, eu ainda vou torcer por você, mete um gol para mim. Te dou certeza disso que ela vai fazer isso por você. Saia para dançar, faça um esporte, pratique uma atividade física. Isso tudo vai fazer bem para o seu corpo, para a sua vida. O que Jesus está nos ensinando então, gente, é que ter riqueza é um pecado? Claro que não. Jesus deseja que a gente seja próspero? Sim. Ele disse lá em João 10:10, que quem veio para matar, roubar e destruir foi o inferno, foi o demônio, foi lá o diabo. Mas ele veio para que você tenha vida e vida com abundância. E prosperidade, eu falei de manhã, é ausência de necessidade. É as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E Jesus não está indo de encontro a esse suprimento na sua vida. Jesus está indo de encontro ao amor, ao colocar outra coisa no centro do coração, a não ser Ele. E a gente precisa saber, então, gente, que quando a gente substitui Jesus do centro da nossa vida, a gente vai estar envolvido com todas essas tramas, com todas essas propostas. E quando esse povo estava colocando Mamon, que era o Deus da riqueza acima de tudo, né, Jesus estava falando a vocês, estão me substituindo, vocês estão tirando o seu olhar de mim. E a gente precisa, queridos irmãos, você que nos assiste, né, ou você e eu confiamos em Deus, ou não. A gente não deve e não precisamos viver um evangelho de meia boca, até porque ele não vai funcionar. Eu não posso esquecer que a vida vem de Deus, que a vida é um milagre de Deus, e é um milagre que se repete a cada minuto. Nesse exato minuto tem uma criança nascendo, né, nos nossos hospitais, aí nas nossas maternidades, e que nesse passar dos anos,
A gente vai ter problemas? Sim. Vamos ter dificuldades? Sim. Vamos passar por apreensões? Sim. Isso faz parte da vida, do crescimento seu e meu. Entretanto, nesse crescimento da vida, a gente não pode ficar inquieto. A gente não pode deixar a solicitude nos dominar. A gente não pode deixar a nossa alma falar mais alto, porque quem nos governa é o Espírito. Você pode dizer glória a Deus por isso. E quando a gente não deixa esse mecanismo que está aí tentando, envolver as pessoas, as coisas não se agravarão. Por isso Jesus nos ensina que nós não devemos então andar ansiosos quanto a nada. E eu quero ler para você alguns salmos que têm falado muito forte ao meu coração. Olha, diante de você está uma pessoa extremamente ansiosa. Fui curado de gastrite, porque era um cara ansioso, Fui curado de várias doenças por causa da ansiedade, detectadas pela medicina. E quando eu lancei toda a minha ansiedade nas mãos do Senhor, instantaneamente eu parei de tomar todos os remédios e fui curado. Então a cura para você também que é ansioso, a cura para você que está preocupado com as coisas da vida, não fique ansioso, esta é a palavra de Deus para você. Salmo 27, 1 em diante, diz assim, olha, o Senhor é a tua força, é a força da sua vida. De quem você então vai se recear? De quem você vai ter medo? Salmo 23 diz que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Você pode dizer aleluias por isso. Salmo 37, o salmista diz para a gente, olha, agrada-te do Senhor, ou seja, entenda que o teu relacionamento com o Senhor é que vai fazer você decolar. Você pode dizer isso aí para o teu irmão da direita e da esquerda, diga isso para ele, olha, o teu relacionamento íntimo com o Senhor vai fazer você decolar. Não é decolar.com não, mas de repente você vai até pegar lá um brinde, lá uma passagem abençoada. O Senhor é o teu pastor. Salmo 37 diz, agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Salmo 46 diz o seguinte, olha, que Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente em todas as tuas angústias. Salmo 91 diz que você e eu estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, e a sombra dele está sobre nós. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você, a sua empresa, os seus negócios, o seu empreendimento não serão atingidos. Mas por quê, pastor? Porque o seu coração, o meu coração está nele. A nossa dependência vem dele. A nossa esperança está nele. E se nós fazemos parte do reino de Deus, a gente já sabe muito bem, estamos debaixo da graça, sabemos que em Deus não há crise sobre a nossa vida. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que eu preciso, e Ele vai te abençoar, porque com você sendo abençoado, a casa dele vai ser abençoada com seus dízimos e as suas ofertas. Porque é para isso que você e eu também somos abençoados, para fazer com que o reino dele seja pregado nesse lugar e alcance muitos outros lugares, com esse evangelho claro, vindo do coração de Deus para a gente. Jesus está nos estimulando então, gente, a viver pela fé, e a dizer que Ele é o nosso jirê, sabe? O Senhor que provê. Você e eu precisamos então, mais do que nunca, ter essa clareza no nosso espírito, não andar inquietos. Jesus disse isso, aquela galera ali que Jesus está ministrando aqui para o capítulo 6, eles estavam inquietos, preocupados com a comida, preocupados com o vestido, preocupados com tantas coisas. E Jesus diz isso, isso é a atitude daquele que não me conhece. Mas se você e eu conhecemos o Senhor, se você e eu temos relacionamento com Ele, a gente precisa descansar no Senhor, porque Ele vai sempre cuidar de nós. Você pode dizer amém por isso?
O nosso Pai, então, está falando para a gente que todas essas necessidades, tudo isso, Ele tem ciência. E para evitar essa ansiedade, Jesus nos dá algumas dicas. Olha, e eu quero lembrar a você, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá sobre a sua vida, se você tirar todos os dias um momento de oração com Deus, para ouvir Deus falando ao seu espírito. Pastor, eu não tenho tempo. Lembra-se, quem está fazendo você ser acelerado? As trevas, o inferno. Tempo você tem, você está administrando ele mal. Mas se você começa a priorizar aquilo que é prioridade, essa prioridade vai abençoar a tua vida, vai abençoar os teus negócios, vai abençoar a tua família. Então, não existe nada, gente, nenhuma ansiedade que vai resistir à sua vida de oração, de busca diante de Deus. Vamos valorizar, minha gente, as coisas relativas a Deus. Vamos valorizar a igreja. Hebreus diz, não deixei as vossas congregações, mas valorize esse tempo, esse momento que você tem aqui. Você sabia que esse lugar aqui, ele tem uma unção dada por Deus? Você sabia que esse lugar foi criado por Deus, a eclésia? E ele diz, olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Nesse lugar você é avivado, nesse lugar você recebe uma palavra de ânimo, nesse lugar você encontra amigos, nesse lugar você ouve alguém falando de cura, de milagres, nesse lugar você recebe uma oração e você sai curado. Então vamos valorizar as coisas relativas a Deus, acima das coisas terrenas. Vamos estar preocupados com a nossa vida diante de Deus. Não vamos deixar as coisas da vida tomarem o lugar de Deus. E quando a gente faz isso, só temos a lucrar, só temos a ganhar, sabe? E eu quero convidar você que nos assiste, a você que está aqui, a lembrar, né, que o reino de Deus não começa somente na sua vida, ele começa na sua casa, começa na sua família, começa dentro do seu lar. Vamos viver então essa justiça de Deus, sendo o exemplo dessa justiça em todos os lugares que estivermos. Vamos fazer assim e teremos com certeza a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento, sobre os nossos amigos, sobre a nossa família, sobre tudo que diz respeito a nós. Concluindo, eu quero dizer a você, a ansiedade tem causado muitos males, e muitos males tremendos, inclusive espirituais, emocionais, físicos, a milhões de pessoas no mundo. E infelizmente mesmo entre nós, a família de Deus, há os que se deixam dominar por essa pressão da alma, a ansiedade, fazendo com que a sua fé seja sufocada, anulada, e a sua vida não esteja fluindo segundo o propósito e o desejo de Deus. Mas como vimos, gente, nesse texto, nosso Senhor Jesus nos ensinou e indicou o caminho. Diga para esse irmão aí, diga para essa irmã que está aí a 1,5 metro da sua direita e da sua esquerda, olhe para ele e diga assim, olha, Jesus está te dando o caminho para você nunca mais viver ansioso. Ele te deu o caminho. E qual é, pastor? O senhor está falando. Olha, marque aí na sua Bíblia. Se você marcar capítulo 6, versículo 33, é toda a síntese de tudo que eu falei. Ok? Então, se você já quer essa resposta, eu já estou dando para você. Então, ele nos ensinou o caminho para vencermos a ansiedade, demonstrando que o Deus que cuida das aves, que cuida dos lírios do campo, Ele vai cuidar de você.
Coloque a mão no seu coração e diga isso aí para você. Ele vai cuidar de mim, sempre. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Ele cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aprenda com as lições da vida, aprenda com as aflições, aprenda com as crises, que Ele sempre vai cuidar de você. Olhe para Ele, tenha Ele e sinta o seu amor, o seu carinho, o seu afago sobre a sua vida. Ele cuida de nós e sempre irá cuidar de nós, com o seu amor, com o seu cuidado. Para tanto, gente, basta só uma coisinha. Eu já dei a receita para você, Mateus 6,33, mas buscai. Você achou aí na sua Bíblia? Então leia comigo. Eu vou esperar você achar o versículo, não importa a versão que você esteja. Eu estou com uma versão diferente do nosso aplicativo hoje. Achou? Vamos lá? Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Para tanto, é só você confiar, é só você depositar totalmente a sua vida nas mãos daquele que governa o universo, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, Jesus. Basta você confiar nele, basta você buscar a Ele com toda a sua intensidade. Você não precisa saber fazer uma oração eloquente. Aliás, oração é você abrir seu coração, é você falar a verdade para Ele, é você de repente você falar para Ele assim: Senhor, a barra está pesada hoje, Senhor, foi pesado o dia. É você abrir o coração, é você ser claro, é você ser transparente, é você ser aberto, buscar o seu reino. E aí sabe o que Ele vai fazer por você? Ele vai cuidar de você, como Ele está cuidando até agora, e continuará cuidando, porque você é filha, você é filho, você é herdeiro, você é co-herdeiro com Ele. Então aprenda com tudo quanto você e eu estamos vivendo, e entenda que Ele cuida de você. Primeira estrofe, Pete. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Diga isso para Ele: Deus cuida de mim. Mais uma vez, eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Você pode ficar de pé?
Eu preciso aprender mais de Deus. Você pode levantar as suas mãos, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Creia apenas. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Diga isso para Ele. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Ele cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu queria convidar você a botar a sua mão no seu coração como um ponto de contato. Eu vejo aqui de cima pessoas chorando. Eu vejo daqui de cima pessoas entendendo a verdade dessa mensagem. Eu sei que você está ansioso, eu sei, porque é isso que o inferno quer, que você fique preocupado, que você comece a olhar para as coisas da vida, que você comece a olhar para os problemas, porque quanto mais você e eu focamos nesse mundo natural, a nossa humanidade, ela começa a aflorar, a nossa alma começa a querer dominar. E eu lembro a você que eu já preguei aqui uma série sobre a mente. A sua mente e a minha mente, ela precisa ser todos os dias renovadas com essa verdade, a verdade absoluta que é a palavra de Deus, a verdade que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E nesta noite eu quero convidar você que estava assim preocupado, que estava assim ansioso, diga para Ele: Tu és o meu jirê, Tu és o meu provedor, Tu és aquele que cuida de mim, Tu és aquele que cuida da minha saúde, Tu és aquele que cuida da minha família, Tu és aquele que cuida dos meus negócios. Eu não vou mais me desesperar, eu não vou mais ficar estressado, eu não vou mais deixar a gastrite dominar, a ansiedade dominar, eu não vou mais deixar essa ansiedade tirar o meu sono, tirar a minha paz. Mas no nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida: lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Filipenses capítulo 4, e Ele vai cuidar de você, e Ele vai cuidar dos teus negócios, e Ele vai cuidar da tua saúde, e Ele vai cuidar do teu casamento, e Ele vai cuidar de tudo que diz respeito a você. Com as suas mãos erguidas, diga comigo: eu lanço sobre Ele toda a minha ansiedade, e tenho a certeza em fé que Ele vai cuidar de mim. Portanto, show ansiedade, show estresse, show ausência de sono. Eu hoje vou deitar na cama e vou ter um sono igual pedra, só vou acordar no horário de pedir e trabalhar, não vou mais ver a noite e o dia clareando, porque o meu Senhor, Ele faz com que eu deite em paz. O meu Senhor é aquele que me traz a vitória, e nesta noite eu lancei sobre Ele todas as minhas preocupações, e vou viver o dia de hoje na plenitude, na unção e na graça de um filho de Deus.
Eu vou viver o dia de hoje crendo que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Portanto, eu não vou abrir mais nenhuma porta de ansiedade. O meu irmão está fechando agora toda a porta de ansiedade. Aquele que nos assiste está fechando agora toda a porta de ansiedade. As pessoas que vieram a esse lugar ansiosas, preocupadas, estão fechando todas as portas e declarando que a sua vida está nas mãos do Senhor, que Ele vai cuidar de nós. Porque Ele sabe daquilo que eu preciso, Ele sabe daquilo que você precisa, Ele sabe de todas as tuas necessidades. E você que crê que o Senhor vai fazer infinitamente mais, dê um brado de vitória e diga: eu creio! E aplauda Ele, isso!